Olá, tudo bem com vocês? Dois camisas 10 para o esquadrão. É este o vídeo. Dois. Vou indicar para vocês aqui. Mas não somente dois bons meio-campistas, né? Camisa 10, mas duas grandes oportunidades de mercado para o Bahia. Duas grandes oportunidades de mercado, gente, raríssimas, tá? Os dirigentes precisam correr para buscar esses jogadores aí. Na minha opinião, sabe? Daria até para tentar buscar os dois. Chegando um deles, ó, tá? Pode estar de bom tamanho, mas para mim poderia até buscar os dois. E vou inclusive falar para você qual é a minha preferência se os dirigentes do esquadrão resolverem buscar apenas um deles. Eu vou dizer para você aqui qual que é a minha preferência, tá? Então, gente, vamos conversar aqui porque, olha, tem muita coisa legal aqui neste vídeo. Já peço like, evidentemente, para vocês, né? Peço também para você, né, para comentar, né, para deixar o like, para criticar, elogiar, criticar, pegar no meu pé, sabe, encher a paciência, tá tudo bem, tá? Você não faz muito vídeo sobre o Bahia, é só cobrar, tá? Eu jamais vou deixar de prestigiar um clube como o Bahia. Às vezes a abordagem ela é menos numérica em virtude de circunstâncias, mas sempre que os torcedores me cobram, eu estou fazendo. Olha, eu não tenho nenhum torcedor do Bahia no meu grupo lá do WhatsApp, gente, porque não tem nenhum torcedor do Bahia que é membro do canal, tá? Então, poxa, tem gente lá defendendo Fortaleza, defendendo Botafogo, Flamengo, sabe, enfim, Fluminense não tem não, tá? Ando com muito problema comigo aí, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tantas equipes, né, aquele futebol brasileiro internacional, sabe? Quantos torcedores do Bahia? Nenhum, né? Então, deixa a dica aí para vocês aí, porque aí você, virando membro do canal, você pode também entrar lá no grupo do WhatsApp aí e defender o esquadrão lá também, né? Então vamos lá, gente, ó, antes, evidentemente, de falar dos jogadores, permita-me, tá? É importante para o canal falar do patrocinador, tá? Que é a 1xBet. Para você que é maior de idade, tem mais de 18 anos, evidentemente, tá? Sabe que apostar implica riscos de ganho e de perdas também. E sabe que apostar também implica diversão. Você pode também se divertir muito, mas sempre com muita cautela, tá? Se você realmente gosta de fazer uma fezinha, tem de ser uma casa de aposta seríssima, gente, tradicionalíssima, antiquíssima tal, que é respeitada, né, e tida na Europa como a mais, né, confiável do planeta, tá? Patrocina gigantes do futebol mundial há muito tempo, né, também grandes competições. Isso também dá legitimidade para essa casa de aposta chamada 1xBet, tá? Que realmente é diferenciada, sobretudo na tratativa com você, apostador. Não olha para você apenas como um mero apostador, mas como um consumidor e te respeita como consumidor, tá? Eu quero falar com alguém lá do site, sabe, enfim, do ao vivo lá, tal, pedir ajuda, tal, não sei o quê, do chat. Vai pedir lá nas outras. Tem uma gigante aqui que também atua aqui no Brasil, que você entra no chat, aí você fica lá vendo. Você é o centuagésimo, 50º, não sei quanto lá tal. Isso não acontece não, XBet. Gente, não é XBet, tá? Além do que, sempre ajudou muito aqui este canal, tá? Então, se você curte a aposta esportiva, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se no XBet. Quando você se cadastrar, vão pedir um código promocional, você coloca o ANXJOSA, tá? Que também você vai encontrar no link aqui, no comentário fixado aqui. Por quê? Porque aí você vai notificar para eles que vale a pena continuar investindo no meu canal. E o canal está precisando da sua força, gente, tá bom? Dessa força lá, se você curte uma aposta esportiva 100% dentro da legalidade do mercado brasileiro, tá? Ao contrário de muitos que estão fora da lei aí, tá? O ANXBet, Josinho, então dá uma dica aí de aposta para hoje. Ó, vou falar para você um jogo, tá? Muito importante, tá? Muito importante. Borussia Dortmund contra Barcelona para a Champions League. Tá? Eu acho que eu concentraria minha energia nesse jogo aí. Se você falar, posso ir em ambas marcas? Acho que é legítimo. Como eu sou um cara muito mais conservador em termos de aposta, se ambas vão marcar, eu vou colocar no mínimo que vai sair 2 gols no jogo, tá? É isso. Boa sorte pra vocês. Cadastre-se lá e coloque o código promocional. Beleza? Beleza. Vamos falar sobre esses 2 jogadores aí que são muito legais para o Bahia. No final vou falar qual para mim é aquele que eu indicaria caso o Bahia fosse atrás de um só. Porque eu estou esperando que você, que torce para o Bahia, fique perturbando os dirigentes aí, né? Essa é a lógica, inclusive, da indicação de jogadores aqui. Para que eles acordem para a possibilidade aí de alguns jogadores, né? Então o primeiro deles, gente, uma enorme, gigantesca oportunidade de mercado, tá? Trata-se de quem? Trata-se do Bruno Sa
Sapelli, Bruno Sapelli, ou Sapeschi, né? Que é o camisa 10 do Atlético Paranaense, tá? O Furacão foi-se embora, né, para a segunda divisão, tá? Já deixou claro que alguns jogadores não vão ficar, um deles é o Bruno Sapelli. Por quê? Porque, assim, é um luxo esse jogador lá na segunda divisão. E eu acredito que os dirigentes do Furacão entenderam que talvez o perfil dele não seja um perfil, eu acho que equivocadamente, né? Um perfil para a equipe na segunda divisão. O Sapelli, gente, ele teve uma temporada interessante no Atlético diante do que foi a temporada do Furacão, que foi terrível, tá? Olha, é muito difícil jogar no Furacão em 2024, tá? Pra vocês terem ideia, vocês sabem que teve um técnico aqui, o técnico argentino que foi treinar uma equipe do Nordeste, foi um fracasso total, foi risível, foi motivo de piada. O que faz o Furacão? Vai lá e traz esse técnico aí e entrega o comando da equipe para ele. Por quê? Porque ele era um ex-líder, né, ídolo da torcida quando ele estava jogando em campo. Trata-se do Lúcio Gonçalves, né? Então, gente, assim, muito difícil. Esse menino chegou no meio da temporada passada, precisou passar por um período de adaptação que foi difícil, os técnicos não ajudaram. Nessa temporada também ninguém o ajudou. Ainda assim, ele teve momentos muito interessantes no Furacão nessa temporada, chegou a fazer gol, chegou a dar assistências, ele é um cara que assiste muito, né? Apesar, né, do jogo não ajudar em absolutamente nada, tá? Nada. E por que o Sapelli é interessante para o Bahia? Dentre outras coisas, porque é um jogador com perfil de time como o Bahia, que gosta de trabalhar, né, nos últimos 30 metros do campo, tá? No chamado ali terço final especialmente, tá? Então veja, às vezes a equipe vai lá e busca um meio campista, e tem alguns do Bahia que tem essas características, né? Até alguns volantes do Bahia, né? Então veja, se a equipe tem uma forma de jogar, né? Então a equipe precisa contratar jogadores de acordo com essa forma de jogar, preferencialmente. Isso facilita a adaptação do jogador, isso facilita o entendimento do jogador sobre o que está sendo feito ali dentro de campo pelos seus colegas, né? E isso também gera uma confiança mútua entre esse jogador e seus colegas e, sobretudo, o contrário também, né? Porque se os jogadores da equipe não confiarem, né, naquele novo reforço, não vão passar a bola para ele e, ainda que sem o desejar, vão boicotar o novo reforço, tá? Então, veja, nesse sentido, o Sapelli é importante, porque é um jogador brilhante quando chega ali nos últimos 30 metros do campo, tá? É um jogador que consegue conduzir sim, mas é um jogador, sobretudo, ali dos últimos 30 metros do campo, tá? Porque é um jogador que faz aquele toque, sabe? Aquela bola vadia, sabe? Enfim, então, nesse sentido aí, eu diria pra você que é um jogador totalmente dentro, do perfil de um camisa 10 que o Bahia precisa, tá? Ele tem 1,83 m, tá? Ele é destro, né? Atua nessa última faixa do campo, mas eventualmente pode até ser colocado ali como camisa 8. Eu não o faria, tá? E lá no Belgrano ele começa jogando, explorado como 8, como 5, volante marcador e misto, depois como camisa 10. A melhor versão dele lá no Belgrano, desde quando ele estava na base, era de camisa 10, tá? Mas eventualmente você pode até colocá-lo ali um pouco mais atrás, mas não de 5, por exemplo. Tem nada a ver, é um absurdo, né? Pode atuar também como segundo atacante, tá? Mas sempre pelo corredor central. É um jogador de corredor central, tá? E curiosamente, eu acho que o Sapelli precisa ampliar um pouco mais o jogo dele, a movimentação dele, né, para outros setores do campo. Acho que é um problema aí que eu coloco para o Sapelli, né? Nem tudo é perfeito. Agora, é um garoto extremamente promissor, tem apenas, vejam vocês, 22 anos de idade, tá? 1,83 m, 22 anos de idade, não jogou no Furacão tudo que jogava na Argentina, tá? Mas, ainda assim, eu diria para você, pelo que ele jogou nas condições do Atlético, é um garoto que realmente vale a pena investimento. Tem futuro no futebol europeu, na minha opinião, tá? Então, até nisso o Bahia poderia ganhar muito com ele, se bem que eu acho que o Bahia tem que contratar jogador para ficar muito tempo no clube e não para negociar depois. Mas se for o caso, dá para negociar também, ganhando um bom dinheiro depois, caso esse jogador consiga realmente se adaptar e jogar no esquadrão, aquele que eu jogava, por exemplo, no Belgrano, tá? É um jogador que fez parte da seleção, de várias seleções de base da Argentina, desde a Sub-15, tá? Pra vocês terem uma ideia, tá? Chegou aí pra Sub-21 da Itália, que ele tem dupla nacionalidade, o que favorece também essa questão aí da negociação. Ele tem duplo passaporte, tá? Pode jogar na Europa, por exemplo, sem nenhum problema. Os europeus estão sempre de olho nesses jogadores, tá? E já jogou na Sub-23 da Argentina também, na seleção olímpica, e já jogou na seleção principal da Argentina também. Estamos falando de um jogador de seleção da Argentina, amigos. Não é pouca coisa isso, tá? E qual é o valor de mercado do Sapelli
Josa Novares, o valor de mercado dele, segundo os sites aí, Transfer Market, tá? O valor de mercado desse jogador hoje, que é um dos melhores sites de precificação, estaria em torno de 5 milhões de euros. Na minha opinião, dá para pagar bem menos neste momento, tá? O clube tá precisando, tá? Acho que dá para pagar muito menos, dá para pagar uns 3 milhões aí e meio, certamente que dá. Agora, 5 milhões, vale 5 milhões, tá? Porque é de fato um jogador extremamente interessante, tá? A temporada dele no Esquadrão, no Furacão, como eu disse, não foi das melhores como se esperava, porque também quase ninguém conseguiu jogar bem lá. E lá ele também não era um jogador com perfil adaptado àquela equipe, ele precisava o tempo inteiro estar se adaptando, porque aquela equipe jogava sempre, né, buscando o contragolpe, tá? Então o Sapelli para mim é uma grande oportunidade de mercado, tem que correr, porque vários clubes brasileiros vão olhar para essa possibilidade, pode ter certeza disso, tá? Sapelli, tá? 1,83 m, 22 anos, argentino, para mim seria uma boa no Bahia. Qual é o outro jogador? O outro jogador, gente, já é um pouco mais velho, mais rodado, mais experiente, tal, tem 30 anos de idade, tá? É o Luque Acosta, tá? Luciano Acosta, gente, é isso mesmo. Argentino também, tá? Luciano Acosta que está jogando no Cincinnati, lá da Major League Soccer, tá? É o jogador por onde passou jogou bola. Impressionante. Todo lugar onde o Luque Acosta jogou, ele entregou resultado, tá? Ah, mas ele tá na Major League Soccer. Primeiro que eu discordo dessa percepção aí negativa da Major League Soccer. Para mim o que importa é a execução das características que o jogador possui. Tanto é assim que não é todo mundo na Major League Soccer que joga bem, né? Que entrega grandes resultados. E o mais importante do Luque Acosta é a regularidade, né? Sempre em alta, tá? Sempre em alta. 30 anos, um jogador aí também, ele é destro também, atua numa faixa do campo ali maior, né? Consegue atuar, cair pelo lado do campo quando é necessário, né? Um jogador que, na minha opinião, ele, assim, é um dos melhores camisa 10 atuando em todo o hemisfério ocidental, né? Para ficar mais fácil, em todas as Américas aí, é um dos melhores, tá? O Luque Acosta, ele nessa temporada, para você ter ideia, porque assim, os números lá do Sapelli não são tão importantes assim do ponto de vista de entregar gols, né? E assistência, tá? Entregou alguns, né? Mas o Luque Acosta é impressionante, ó, nos últimos 37 jogos do Luciano Acosta, gente, 37 jogos, camisa 10, 14 gols. 14 gols. 18 assistências, tá? 14 gols, 18 assistências, 26 pré-assistências. Você tá aí, né? 14 gols, né? 18 assistências, 26 na verdade. 26 pré-assistência. É absurdo um negócio desse, gente. É um absurdo. É impressionante. Né? E assim, é aquele jogador que você dá a bola para ele, ele resolve, sabe? Numa situação, por exemplo, de segurança, tal, a equipe está num momento difícil, não sabe muito o que fazer, manda a bola pro Luque Acosta. Manda a bola pro Luque Acosta. Foi sempre assim, né? Em vários momentos da carreira dele, em várias equipes. Olha o número desse jogador. Olha os números desse menino, né? Contando também os jogos que tivemos aí da Liga Scamp, né? Também da Conca Champions. Totalizaram aí nos últimos 41 jogos, né, contando também dessas competições, foram 15 gols, né, e 19 assistências, tá? 15 gols, 19 assistências e 29 pré-assistência, tá? Isso em 2024, tá, gente? Agora, né, ele sempre mantém essa regularidade, como eu já falei para vocês, tá? Sempre, tá? E na temporada passada, né, contando todas essas competições aí, né, foram 44 jogos, eu não tenho aqui, no caso, o número de pré-assistência, tá? 21 gols em 44 jogos, 21 gols, 14 assistências. É brutal um negócio desse, gente. 21 gols e 14 assistências. É brutal, é um jogador de muita personalidade em campo, tá? Um jogador que, para chegar, inclusive, pegar a taxa de capitão da equipe, né? Porque ele realmente consegue ser diferenciado também nessa questão aí, tá? Um jogador de muita personalidade em campo, um jogador que consegue encontrar, assim, sabe, tirar coelhos da cartola, né? Em 2020 e 2022, né? Ele jogou apenas 35 vezes, teve algumas lesões, neste caso precisou se adaptar, voltar, pegar ritmo e tal, 35 jogos, 11 gols, 12 assistência, tá? 14 pré-assistência, 11 gols, 12 assistência, 14 pré-assistência. Josa Novares, repete, quantos jogos? Em 35 jogos. É impressionante isso, gente. Como é que os clubes brasileiros não olham para essa oportunidade? Neste caso, é um jogador
né? Que eu conheço os times da Major League Soccer, em geral eles até facilitam a saída dos jogadores, né? Facilita, baixando o valor. No caso do Cincinnati, não, tá? O preço do mercado dele aí estaria em torno aí de 6,5, né? A 7 milhões, tá? De dólares, tá? Esqueça o que fala o Transfer Market. 6,5 a 7 milhões de dólares o valor do Luque Acosta. Mas é um jogador para chegar e mudar tudo aí no Bahia, né? Até porque, gente, vamos lá, ó. Agora uma questão aqui que vai fazer com que muita gente fique brava comigo, tá? Eu não tô gostando, sabe, do direcionamento, do olhar dos dirigentes do Grupo City para alguns reforços para o Bahia. Tá tudo bem, alguns podem chegar, pode ser interessante, vamos lá, gente. O Isidro Pita, pode ser legal? Pode funcionar, pode, mas vamos lá. Não podemos perder de vista que o City chega no Bahia para fazer do Bahia, né, um campeão brasileiro, né? Para fazer com que o Bahia tenha grandes conquistas no cenário do futebol brasileiro e sul-americano, né? Tá? Então, veja, estão deixando de lado esse olhar, é isso? Porque por mais que um jogador como Pita possa chegar a entregar gol, ser útil, tá? Não é um jogador que uma equipe que tem a aspiração de conquistar grandes competições como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, o Pita não é jogador para ele, né? Pode ser um jogador para ser reserva, ok, mas desde que contrate de fato um outro 9 ainda muito melhor, tá? Então eu não estou entendendo aí algumas coisas. Então acho que tem que voltar para os perfis dos grandes jogadores. Então eu estou indicando dois aqui para a Bahia, o Luciano Acosta e também o Bruno Sapelli. Acho que, assim, dá para contratar os dois? Dá. Josa, se você tivesse que contratar um, você contrataria quem neste momento? De olho fechado, gente. Mas sem pensar duas vezes. Eu ia no Luque Acosta. Tá? Esse jogador aí, pra mim, é o jogador que chega, pega a camisa e está jogando em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro, com exceção do Corinthians, porque o 10 do Corinthians hoje é fora de série, né? É extraterrestre, né? Rodrigo Garro é absurdo. Eu falo isso não é porque o Corinthians terminou bem por causa do Garro, mas porque quando o Corinthians estava muito mal, o Garro era o cara que jogava muita bola. E o Corinthians só não despencou completamente por causa do Rodrigo Garro, que foi construindo esse perfil do Yuri Alberto. Inclusive, né? O Roberto foi encontrando uma forma de jogar dentro de campo por causa do Garro. Não foi o Depay, não, foi o Garro, tá? Então, tirando Josa, mas lá no Flamengo tem o Arrascaeta. O que o Arrascaeta tá jogando hoje, pra mim o Lucas Costa chega e pega a camisa e tá jogando. Entende? Mas a gente tem aqui Everton Ribeiro, que não sei o quê, tem aquela coisa toda. Gente, vamos falar sério, né? Olha a temporada do Everton Ribeiro, né? Que é um jogador interessante, mas que quando cai muito mesmo, né? Parece que, sei lá, o mosquitinho morde ele fica numa modorra impressionante em alguns momentos da temporada, né? O que o Acosta tem em relação ao Everton Ribeiro que é melhor? A regularidade. Tá sempre em alto nível. Então fica essas duas dicas para vocês aí. Luciano Acosta e também Bruno Sapelli. Acho que daria para contratar os dois. Se fosse contratar só um, Luciano Acosta de olho fechado. Amigos e amigas. Se gostou da análise e você puder, né, e tiver condição para isso, puder e desejar fazê-lo, deixa um pix também para dar uma força aqui para o trabalho, tá bom, gente? Fico muito grato pela generosidade também nesse quesito. Muito obrigado a vocês, torcedores e torcedoras do Bahia.